Boa tarde, pessoal. Por volta de 1930, assim, na cidade de Chicago, havia um grande crime organizado, chefiado por Al Capone, exatamente. Al Capone era muito inteligente, ele tinha um grupo de juristas, né, advogados, que ajudavam ele. Entre eles, uma figura conhecida como Easy Ed. O Easy Ed foi talvez um dos principais conselheiros advisors, né, conselheiros jurídicos do Al Capone. Só que, apesar de ele estar ganhando muito dinheiro com aquele trabalho, aquilo foi despertando nele uma crise de consciência. Começou a incomodar, porque os filhos do Easy Ed estavam crescendo. Ele começou a ficar preocupado com que tipo de legado ele ia deixar para os filhos, né? E ele decidiu sair do crime. Ele decidiu sair daquela vida com Al Capone. Só que não é fácil, né? Não é simplesmente chegar e falar, não quero mais, estou indo. Ele sabia que, para fazer isso, ele teria que denunciar o Al Capone, e, com isso, ele corria risco de vida. Mas ele foi em frente, denunciou, ele que organizou aquele plano de entregar o contador do Al Capone, o bookkeeper, para o grupo do Eliot Ness, e que acabou provocando a prisão do Al Capone. O próprio Easy Ed foi preso também, mas fez uma pena curta, porque ele teve aquela delação premiada, né? Só que, na saída da prisão, ele foi morto, ele foi assassinado. Bom, essa é uma história. Uma outra história, quase 20 anos depois, Pacífico, Segunda Guerra Mundial, havia um porta-aviões chamado Lexington, e saiu do porta-aviões uma esquadrilha de 11 aviões B-51 para fazer um ataque a uma ilha. Um dos aviões, o piloto percebe que ele não tinha recebido o abastecimento completo. Então, ele avisa o comandante da quadrilha que ele vai ter que retornar ao porta-aviões. Ao retornar, ele vista à distância uma formação de aviões japoneses. Eram aviões Mitsubishi, apelidados de Betis, em direção ao porta-aviões. Eram aviões bombardeiros que iam fazer um estrago no porta-aviões dele. Então, o que ele faz? Ele ganha altura, vem por cima e começa a fazer um ataque aéreo, a metralhar os aviões. Ele só tinha 470 balas na capacidade dele, ele usou todas, e, quando acabou, ele começou a bater a ponta da asa dele, que o avião dele era de metal, nas asas dos aviões japoneses, que eram de madeira. Bom, ele acabou, dos 8 aviões japoneses, ele destruiu 6, 2 acharam que o cara era muito louco, caíram fora de lá. E ele salvou o porta-aviões dele, chegou cheio de tiro, aquilo foi documentado, porque os aviões tinham máquinas fotográficas naquela época. Ele é considerado um herói nacional. Uma semana depois, ele foi morto em combate. Ele chama-se Butch, esse piloto, filho do Easy Ed. O nome dele é Butch O'Hare. Por isso, quando você desce no aeroporto de Chicago, você desce no aeroporto chamado Chicago O'Hare. O avião dele, a réplica, está lá ainda como exemplo. Essa é uma história que mostra assim, como que os valores são passados de pai para filho. E, quando eles são passados de forma genuína e recebidos de forma genuína, aquilo se torna virtudes, e aquelas virtudes impregnam a pessoa e os hábitos das pessoas. Isso vale para famílias e também vale para empresas. Eu tenho 32 anos na área de educação corporativa, e eu tive o privilégio de conviver e ver diversas empresas. E eu posso comparar como que elas atuam, como que elas trabalham. E o que mais tem me chamado a atenção ultimamente é quando eu encontro um grupo de pessoas que pensa e age de forma igual. Quando a gente tem um grupo de pessoas que pensa e age de forma igual, é o que a gente chama de cultura. Quando a gente tem uma pessoa só, a pessoa tem crenças, tem valores. Mas, quando aquele grupo de pessoas pensa e age de forma igual, é uma cultura. Cultura em várias dimensões. Pode ser na dimensão, por exemplo, de como gastar o dinheiro da empresa. Pensa e age igual da forma de como gastar o dinheiro da empresa. Pode ser na dimensão de como seguir os processos. Pensam e agem igual na forma de seguir os processos. Na forma de vender, na forma de atender os clientes, na forma de
inclusive se vestir. Algumas empresas com culturas fortes, consolidadas, as pessoas começam a se vestir de forma muito parecida, na forma com que elas gastam o dinheiro na vida delas, inclusive. Então, a cultura, ela vai aos pouquinhos influenciando a vida daquelas pessoas e elas passam a agir de forma igual. Quando a gente fala de alinhamento, é importante a gente entender o seguinte: essa não é uma tarefa fácil, gente. Isso aí não é todo mundo que consegue essa façanha. E eu tenho que usar uma metáfora para vocês. E eu vou usar uma metáfora aqui com pêndulos. Lá por volta de 1680, havia um matemático holandês chamado Christian Huygens, ou Huygens, se a pronúncia estiver correta. E quem aqui estudou engenharia e tal, lembra um pouco disso. Se chama fenômeno de Huygens. O que é isso? Ele tinha 2 relógios, 2 pêndulos enormes na casa dele, e ele descobriu o seguinte. Primeiro que ele não tinha muito o que fazer, né, porque ele ficava horas olhando aquilo. Ele descobriu que ele não importava a sequência dos pêndulos que ele soltava, uma hora os pêndulos passavam a ficar como? Sincronizados, alinhados, por um processo magnético da Terra. Por isso ficou chamado de fenômeno de Huygens. Então, nós estamos usando isso como metáfora à questão de alinhamento de pessoas. Guarda isso na sua cabeça. Esse laboratório aqui, que é o laboratório de Satayama, no Japão, em 2012, ele reproduziu esse experimento de Huygens. Só que ele reproduziu com metrômetros. Alguém aqui é músico? Músico, toca música? Quem é músico sabe que é metrômetro, né? Aquele aparelhinho que fica marcando o passo. Aqui são 32 metrômetros, né? E nós vamos reproduzir o mesmo experimento. Eu vou convidar vocês para vocês escolherem uma linha deles, qualquer linha. E a hora que os seus metrômetros estiverem sincronizados, você vai simplesmente erguer a mão e vai falar assim, foi. Né? Vai demorar um pouquinho. Você escolhe a sua linha do jeito que você quiser. Presta atenção nela. Fica olhando para a sua linha, tá? Não fica olhando para as outras, não, senão você se perde. Foi? Ok. Falta uma, não falta? Sempre tem alguém resistente numa empresa, sabia? Será que ele vai ou não? A hora que ele for, todo mundo fala foi, tá? Só para saber. Ainda não foi. Foi? Ótimo. Então, veja só. Os pêndulos de Huygens eram por causa do campo magnético da Terra. Aqui é por quê? Se você olhar, a plataforma, ela vibra, ela balança. Quer ver? Ó? Presta atenção na plataforma. Está vendo? Ok, ótimo. A gente aprendeu, então, como é que alinha pêndulos e como é que alinha metrômetros. E pessoas? Plataforma, boa. Então, você sabia que tem no Japão
um concurso de marcha? O japonês é muito interessante, né? Tem concurso no Japão para marcha de 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de marcha de 120 pessoas. Muito interessante o fato de uma pessoa se inscrever num concurso desse, né? Mais ainda, alguém pagar para assistir. Mas tudo bem, vamos lá. 120 pessoas, vamos ver se eles se alinham ou não. Eles têm que fazer algumas manobras padronizadas, cada time com outra. Impressionante, né? Tem que misturar para perder a referência. Ok. Então, como é que alinha a pessoa, gente? Influência, né? Influência. Se não houver influência, espontaneamente o ser humano não se alinha. Espontaneamente não se alinha. Precisa ter influência. Influência forte. E aí vale a pena uma comparação entre cultura consolidada. Estou chamando de cultura consolidada, é aquela que você sente que a empresa inteira pensa de forma igual, pensa e age. Cultura consolidada e religiões. Não sei se vocês já pararam para pensar que tem pontos em comuns. Mas os pontos são os seguintes: ambas, tanto as religiões como a cultura consolidada promete algo no futuro, ou vende algo no futuro. Pode ser o Messias que vai vir, ou o Messias que vai voltar. Pode ser a vida após a morte. E as empresas de cultura consolidada prometem ou vendem o quê? Ser o maior líder do mercado, conquistar a liderança, ser a empresa de maior valor, ser o mais reconhecido. Algo a ser realizado no futuro. O que mais que tem em comum entre religiões e cultura consolidada? Ambas têm textos sagrados. A pessoa não chega numa religião judaica e fala: vamos alterar essa Torá aqui, tem uma passagem aqui que eu não gosto. Não é assim. Assim também como uma pessoa não chega numa empresa e fala: vamos mudar esse valor aqui, vamos mudar essa visão. Ele pode até ser chamado para participar, mas ele não pode mudar. Então, textos sagrados. Ambas também têm gestão por consequência. O interessante é o seguinte: você não vai encontrar uma religião que não tenha categorias de pecados. Os mortais e os chamados venais. E tem processo para você se livrar dos pecados. Então, por exemplo, a cristã evangélica é você direto com Deus qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento. A cristã católica, não, tem um processo mais estruturado. Você precisa ir lá na igreja, lá na cabine que chama? Confessionário. A islâmica é um pouquinho mais estruturada. É uma vez no ano, Ramadã, 40 dias. E não é assim, vou lá pedir perdão. Não, você tem que fazer jejum. Tem uma penitênciazinha. 40 dias de jejum, só comendo à noite. E a judaica, que é a melhor de todas, se você quiser uma religião para você pecar e pedir perdão, eu recomendo. Porque é o seguinte: é uma semana só no ano, Yom Kippur, você está liberado. Pode zera, você pode pecar tudo de novo. Então, isso nas religiões. E no mundo corporativo das culturas consolidadas, você tem o quê? Compliance. Processos que, se você não seguir, você vai ser penalizado.
O que eu tenho encontrado de empresas que cada vez mais desligam por justa causa, eu não estou falando de vendedor, eu estou falando de gerente, de diretor, de vice-presidente, sendo desligados por motivos de, por exemplo, usou o cartão corporativo para fazer uma compra de uma passagem pessoal para o pai ou para a mãe. Mandou um WhatsApp engraçadinho demais, mais de 3, 4 vezes, para a estagiária de marketing do departamento. Entendeu? Deu um depoimento que não podia no Facebook. O que está assinado no Código de Ética e de Conduta, você pode demitir por justa causa. E essas empresas têm feito isso. E quando eu pergunto para elas, mas por que você demite por justa causa? Elas falam assim, porque se eu demitir pelo canal normal, eu não estou dando uma lição de moral para as pessoas, eu estou dando um prêmio para aquela pessoa. Ela fez algo errado, eu estou ainda indenizando ela. Sai, eu não posso falar nada. Então, a nossa área jurídica trabalha ao nosso favor nesse sentido. Então, gestão por consequência. O quarto ponto em comum que as religiões têm, essas empresas de cultura consolidada, gente, são evangelistas. Você não vai encontrar nenhuma religião que não tenha a sua categoria de missionários. Sheiks, pastores, rabinos, seja lá o qual for. E uma não aceita da outra. Um ex-rabino não pode chegar para a igreja católica e falar, olha, eu estou cansado da igreja judaica, da religião judaica, quero me converter à igreja católica e quero ser um padre. Eu conheço tudo do Oriente Médio, conheço toda a história, sei de tudo lá. Os caras vão falar o quê para ele? Rabino, primeiro que você é casado, já não dá com a nossa cultura, entendeu? Depois, você não aceita Jesus Cristo. Então, essas empresas de cultura consolidada, gente, não pegam lideranças do mercado. Elas formam os seus próprios líderes. É muito difícil você ter uma cultura consolidada se você pega um líder de fora. Porque cada líder que vem, ele vem com a crença diferente. No começo, na entrevista, ele fala que concorda com tudo. Mas depois, no dia a dia, ele é um pouquinho diferente. Então, as empresas de cultura consolidada que eu pesquisei, que eu entrevistei, e as que eu pude vivenciar, todas têm a sua própria fábrica. O lema é o seguinte, nós formamos a nossa própria gente. O que o mercado faz de confusão, que eu acho que é importante? Primeiro é o seguinte, quando você tem o texto, visão, missão, valores, que as pessoas chamam isso de cultura, na verdade, isso é filosofia corporativa. É diferente de cultura. Cultura é quando as pessoas praticam aquilo. Faz sentido isso para vocês, gente? A comparação é assim, o fato de eu ter uma Bíblia em casa não me torna religioso. O que vai me fazer com que eu seja religioso é se eu realmente vivo e pratico. É só um exemplo para a gente poder entender. Então, assim, o fato de você ter escrito o seu texto não quer dizer que aquilo está sendo vivenciado. Se fosse assim, seria fácil. Segunda confusão que o mercado faz. Pega essa filosofia corporativa e entrega para a área de gente dissipar. Cadê os evangelistas? Cadê os líderes envolvidos nisso? Se o meu líder, vamos supor, estou na área de logística, o meu líder não fala comigo sobre a cultura da empresa, o RH que falou comigo na integração, quando eu entrei, falou 1 dia, 2 dias, lá atrás, o meu líder não toca uma palavra da cultura, ele não me dá feedback alinhado na cultura, ele não me promove baseado na cultura, ele não desliga baseado na cultura, como é que essa cultura vai ficar forte? Outra confusão que o mercado faz é desassociar, não alinhar, abrir mão da cultura em troca da performance. Um vendedor vende super bem, mas ele faz do jeito dele e faz coisas erradas. E a empresa fecha os olhos porque ele entrega bons resultados. Aí acabou. Mas acabou de vez. Você jogou no lixo. Um exemplo que eu dou, no mundo dos esportes. Pega, por exemplo, o Romário. Nada contra o Romário, viu, gente? Romário, quando jogou no Fluminense, não sei se vocês sabem disso, ele conseguiu, ele é, né,
Era e tem uma liderança muito forte. Ele conseguiu convencer a diretoria do Fluminense a mudar o local do campo do treino. Vocês sabem disso ou não? Que, por coincidência, era onde? Em coincidência. Em frente à casa dele. Então, o time chegava para treinar às 8 da manhã, ele chegava às 10. O time almoçava de refeição transportada, quentinha, ele saía para almoçar na casa dele. E levava 2, 3 amigos. Não levava o técnico. Então, você veja assim, como é que uma empresa abre mão da cultura em prol da performance. Porque o cara entrega um bom resultado. A hora que ela faz isso, ela joga fora. Acreditar que a cultura vai dissipar por si só, como se fosse um pó que a gente joga no ar-condicionado, sabe? Ou alguma coisa que a gente põe na água e pronto, as pessoas vão cada vez mais agir de forma igual. Elas só vão agir de forma igual de acordo com a liderança. E, por último, acreditar que tem 2 estágios, né? Ou tem cultura e não tem. E não é verdade. Tem níveis diferentes entre as empresas. Então, o que eu venho encontrando? Eu venho encontrando empresas que só têm filosofia corporativa, e pronto, fica por isso mesmo. Eu encontro empresas que têm subculturas, são silos. Muito comum quando uma empresa compra uma outra. Vai fazendo fusões, aquisições, fica várias empresas. Ou então, quando tem pessoas com muito tempo na área. Um grande fabricante de cigarros, que a área de contabilidade sumiu um papel. Sumiu um documento importante, então o diretor da área precisava daquele documento, ele não teve dúvida. Ele mandou a secretária dele comprar... É verdade isso, gente. Comprar correntes, passou em volta das baias, trancou a porta, mandou vir pizza e falou: daqui ninguém sai enquanto não surgir esse documento. Então, você veja que essa é uma prática incomum, né? Vocês concordam? Porque se alguém fotografa, filma, dá cárcere privado, só para vocês terem uma ideia o quanto de erro que tem aí. No fim, surgiu o papel lá, apareceu, acharam o documento. Mas era uma prática completamente diferente do resto da companhia. Completamente diferente. Ou seja, nós estamos falando de um silo de cultura. E tem cultura fragmentada. Ou seja, parte da empresa cumpre, parte não cumpre. E você tem empresas de culturas consolidadas. A nossa conversa hoje vai ser sobre isso aqui, ó. Culturas consolidadas. E como essas empresas têm resultado. Então, quando você tem só a filosofia corporativa, cada um pensa o que quer. É mais ou menos isso. Ó. Vamos explicar. Os controladores, acionistas, fundadores, holdings, passam conceitos para a empresa através de projetos, estratégias ou metas. Vamos realizar tal coisa, vamos atingir tantos números. Muito bem. Isso vem para a gestão, que tem que lidar com as capacidades. Capacidades em forma de quê? De competência, de recursos, de estrutura. Só que a hora que chega na cultura, tem um probleminha. Quando eu contrato pessoas do mercado, cada um vem com as suas crenças. Não existe adulto sem crença, gente. Não existe isso. Não existe um adulto que você chega na empresa e fala: está aqui nossos valores. Eles falam: ah, legal, obrigado, eu não tinha nenhum. Que bom que vocês estão me dando um conjunto de valores agora. Isso aí tem que ser feito uma conversão na mente da pessoa. Tem que ser feita uma troca. É uma negociação que demora um tempo de indivíduo para indivíduo. Por isso que aqui dentro as coisas ficam esquisitas, com o risco de um influenciar o outro. Você tem silos também, como eu estava falando. E dentro do silo, a influência é diferente do outro departamento. Sobre a influência, isso aqui é um documento importante, que eu acho que vale a pena a gente ver. O quanto que uma pessoa pode ser influenciada por uma outra, e não pelo líder. Olha, o vídeo vai embora, aí vocês já entenderam, né? Agora, você já percebeu? Vamos traduzir isso para o mundo corporativo. Você já ouviu na tua empresa, por acaso, uma frase assim: mas a gente sempre fez dessa maneira? Quantos já ouviram essa frase, gente? Então, agora vocês entenderam por quê, né? Porque, quando você ouve essa frase, a influência não é do líder. A influência é do par.
O fato de eu ter o título não garante a minha influência. Isso é muito importante, gente. O fato de eu ter o título de diretor, de VP, de gerente, não garante a minha influência. Eu tenho um amigo, ele é casado, e uma filha, e tem um cachorrinho na casa dele. Eu vou visitar esse amigo, é um poodle, ele chama Cherry. O Cherry avança em você quando você entra. Você vai sentar no sofá, por acaso, ao lado do Cherry, ele avança em você. Meu amigo vai levar o Cherry para fazer número 1, o número 2, o Cherry arrasta ele. Meus amigos não podem viajar, porque não tem com quem deixar o Cherry. Você vai dar um beijo na minha amiga, na despedida, se o Cherry estiver no colo, você não pode chegar perto, porque ela tem ciúmes da minha amiga. Ele avança em você. Quem manda naquela casa, gente? O Cherry ou o cara? Você entendeu? Então, o fato de você ter o título não lhe garante a influência. Isso é muito importante para o processo de cultura. Quando você tem uma cultura consolidada, que é este caso aqui, ok, você tem toda ela coberta sob o mesmo pacote de crença e de valores. E todos, já não tem mais os bonezinhos, pensam e agem de forma única, de forma igual. E o processo que você vê é exatamente isso. Mesma coisa, controladores passam conceitos, gestão lida com as capacidades, só que chega na cultura, o indivíduo que vem de fora com a sua cultura é recebido e o líder faz essa conversão, aceita as crenças do indivíduo, mas passa também a da empresa. E de tanto o líder falar, fala uma vez, fala duas, fala três, fala quatro, a pessoa começa a pensar e agir de forma igual. Eu trouxe alguns casos aqui para vocês terem uma ideia. O primeiro deles é um caso da Ambev. Por que eu trago o caso da Ambev e falo dela com maior naturalidade? Porque, primeiro, que eu não sou ex-funcionário, não sou funcionário atual, não sou acionista da empresa, adoraria ser. Eu simplesmente trabalho para eles há 16 anos. No Brasil, na América Latina, na América Central. Eu vi eles comprarem uma empresa na República Dominicana, a Presidente, eu ir comprar em janeiro, eu ir em março, fazer um workshop de liderança, voltar no mesmo ano, em outubro, ver a mesma fábrica, com praticamente as mesmas pessoas, com o mesmo produto, com EBITDA 4 vezes maior. E vi isso também no México, com a cervejaria Modelo, vi nas empresas nacionais. Então, a hora que você vê isso, 1 ano, 2, 3, 10, 15 anos, você fala, não é possível isso. Isso tem alguma coisa. Né? Então, nós não estamos falando de uma empresa pequena, uma empresa de quase 50 mil funcionários. E o EBITDA, sim. Quando eu mostro para os meus colegas do mercado financeiro e tapo o nome, eles falam, João, essa empresa não tem concorrente. Ou está errado o gráfico. Quando eu mostro o nome, eles falam, não vale. Entendeu? Não vale. Agora, olha que interessante, de novo, aquela história de religião. Você sabia que eu perguntei para um professor de história qual é a diferença entre religião e mitologia? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Já pararam para pensar ou não? Sim ou não, gente? Ele falou para mim, João, aquilo que você acredita para você é religião. A religião do outro para você é mitologia. Você entende e tal, mas você não leva a sério. Quando eu falo dessa companhia para algumas pessoas, para os que estão dentro da religião, mas para os que estão fora, é mitologia. A primeira reação que as pessoas falam para mim é, mas eu não quero trabalhar lá. E eu falo, mas eles te chamaram? Porque qual é o ponto que eu não entendi? E depois eles falam assim, não, ali é fábrica de moer gente, ninguém é feliz lá. Jura? Está entre as 100 melhores empresas para trabalhar, faz um tempão. O último programa trainee deu 38 mil candidatos para 29 vagas.
Tem certeza? Tem mais gente querendo ir do que sair? Então, muito que é falado dessa companhia, primeiro que ela é brasileira. E nós, brasileiros, infelizmente, a gente tende a não valorizar o que a gente tem. Segundo, porque são mitos ou distorções de interpretação. Mas eu não trouxe só esse caso, não. O outro caso que eu gosto muito é dessa empresa americana, que é uma empresa no ramo de medicina. Eles trabalham com aparelhos, equipamentos de hemodiálise. É uma empresa que é uma fusão de várias outras. E ela está no ranking entre as 500 maiores empresas da Fortune, na posição 200. No ano passado, ela estava na 231, ela ganhou 30 posições, gente. E, de novo, você encontra cultura consolidada, líderes que só são formados lá dentro, líderes que têm que ficar repetindo valores e crenças quase toda semana para o grupo. E se olha o EBIT dos caras, isso aqui, ó, resultado consolidado. Tem um outro exemplo também, que eu também gosto, porque é uma empresa jovem, é Under Armour. Isso aqui, gente, está se tornando a pedra no sapato não, desculpa, a pedra no tênis da Adidas, da Nike, porque ela hoje já vale 5 bi, é uma empresa jovem, o fundador dela trabalha com um conceito de responsabilidade muito grande, é uma empresa de propósito, ele fica falando de responsabilidade e accountability para as pessoas, como se fosse um pregador falando de um evangelho. Ela não está listada entre as 500 maiores, ela está no último ranking, ela saiu na posição 597, mas olha quantas posições ela ganhou de um ano para o outro. Ela vem tomando a sopa pela beirada, mas assim, com muita força. Vocês vão ouvir muito de Under Armour, aqui o EBITDA dela. Mas tem um exemplo que eu gosto mais ainda, que é um exemplo do setor aéreo. E por que eu gosto desse exemplo, gente? Porque o setor aéreo é um setor muito difícil de ganhar dinheiro. Alguém aqui é do setor aéreo ou não? O setor aéreo, o que fala é o seguinte, que é o melhor ramo para você se tornar milionário em 3 anos. Você entra bilionário, perde tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que em 3, 5 anos você fica milionário. Parece que quem ganha dinheiro é quem fornece para a companhia aérea, não quem opera a companhia aérea. Essa empresa, Southwest Airlines, ela listada na posição 142, também, gente, você veja, essas empresas de cultura consolidada, você vê como que o crescimento deles, a cada ano eles vêm aumentando 10 posições, 15, 20 posições, é uma empresa de quase 50 mil, eu falei que 50 mil era Ambev, né? Ambev era 40. 40 no Brasil, no mundo a Ambev tem 115, 120. E ela está há 22 anos listada entre as maiores da Fortune, e você olha o gráfico dela, de EBITDA, é assim. Tem gente que fala assim, João, mas em 2002 caiu, né? Não chegou a 1 bi. Claro que caiu, né? Em 2001 caíram 2 torres, o mercado aéreo inteiro americano colapsou, e se você der Google de histórias da Southwest Airlines, você vai encontrar várias, gente. Eu trouxe uma aqui para vocês, que eu gosto muito dela, particularmente. Você vê, as histórias são várias, viu, gente? Eu sei, tem uma história de uma mãe viajando com o filho dela, né, de uns 8 anos, que o menino com um ursinho, e deixou o ursinho no voo. Então a mãe mandou um e-mail e falou, meu filho estava nesse voo assim, número tal, deixou um ursinho, né? E, sei lá, 5 dias, uma semana depois, chegou uma caixa com um ursinho. Até aí tudo bem. Só que dentro da caixa, né, junto com o ursinho, tinha fotos. Fotos do ursinho na janela do avião. Fotos do ursinho tomando suco. Fotos da aeromoça, a comissária abraçada nele. Fotos do ursinho na cabine do avião. Fotos do ursinho esperando a mala. E um bilhete, olha, a gente cuidou dele como se fosse você. Então, assim, o que faz, né, gente, uma empresa ter funcionários que pensam e tomam atitude desse tipo, né? Essa empresa tem a menor taxa de turnover no setor aéreo americano. E quando eu fui olhar a remuneração deles, eu descobri uma coisa que bem surpreendente. Ela paga menos que a média do mercado. Ela paga 15% a menos. E tem um maior turnover. Porque ela tem uma cultura muito forte. Ela abriu 40 comitês, gente, de cultura espalhados. O que são esses comitês? Os comitês fazem eco. As pessoas vão lá, participam e falam, olha, está difícil vivenciar esse valor. Tem um dos valores lá que é ser feliz. É difícil ser feliz do lado de uma
turbina ligada na oficina, num calor enorme. E eles tentam ver que solução que aquilo pode ser dado. Então, não é simplesmente se escrever a visão, a missão, valores, colocar lá, colocar nas telas dos computadores e pronto. Aquilo resolveu por si só. Cultura, ela precisa ser passada como realmente uma religião. Tem uma história que eu gosto muito dela, que é de um empresário, ele é vivo hoje, chama-se John Bloor, um empresário inglês. Empresário britânico no ramo de construção de casas. Tinha uma fábrica que tinha ido à falência, havia um leilão, em 1983. Ia haver um leilão daquele espaço, e ele foi lá participar do leilão para ver se ele levava a fábrica. E ele conseguiu levar. O lance dele foi o maior, ele levou. Ali na saída ele ficou conversando com algumas pessoas e tinha ex-funcionários daquela fábrica. Era uma antiga fábrica de motocicletas. Então as pessoas começaram a conversar, ele começou a perguntar o que você fazia. Eu sou engenheiro elétrico. O que você fazia? Eu sou engenheiro mecânico. E como é que era? Era assim, a gente trabalhava assim. Juntou ali um grupo de 11 pessoas em volta dele, falando da fábrica, falando que era uma fábrica de 119 anos, falando da paixão que eles tinham pelo motor tricilíndricos, que, em termos de vibração, era muito mais eficiente do que o motor de 4 cilindros dos japoneses. Eles falaram tanto da fábrica que, ao final, ele chegou à conclusão seguinte: eu não vou fechar isso aqui. Eu vou comprar, fazer as casas, mas eu vou reviver essa fábrica. E ele relançou a marca Triumph. Hoje, a Triumph tem 4 fábricas no mundo, uma delas no Brasil. O ano passado vendeu 59 mil motocicletas. Toda vez que você olhar uma Triumph numa propaganda, numa revista ou na rua, você vai ver que aquele produto é fruto de uma cultura que reviveu das cinzas, porque a fábrica estava completamente falida. E se não fosse aquele 11 pessoas falarem com tanta paixão, com tanto amor daquilo que eles acreditavam, ela já não existiria mais. Então, cultura de alta performance, gente, só não tem quem não quer, porque esse não quer depende da liderança, da alta liderança, em fazer realmente aquilo valer. Muito obrigado, gente. João, alô, meu nome é Moisés, Caixa Econômico Federal. Pois não, Você poderia Moisés, dar um exemplo de cultura do ponto de vista negativo para a gente se cuidar? Do ponto de vista seguinte, qual empresa que não sobreviveu porque a cultura não ajudou? várias, né? Várias. A empresa, acho que de exemplo de conhecimento mais fácil para todo mundo pegar e lembrar, chama-se Kodak. É uma empresa com grandes produtos. O senhor Eastman Kodak deixou no testamento dele o desejo de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Foi criado os laboratórios Kodak. O laboratórios Kodak... não está ouvindo? Bom, onde eu parei? Laboratórios Kodak, né? Isso, exemplos de empresas que Laboratórios sucumbiram. Kodak, eles chegaram a ter 2.170, quase 2.200 patentes reconhecidas em diversas tecnologias. Foram eles que desenvolveram a máquina fotográfica digital, mas a cultura comercial da empresa bloqueava. A cultura comercial nós vamos estar atuando no mercado de filmes fotográficos. E tudo que chegava de diferente não era bem visto. Isso aconteceu com várias coisas. A máquina Xerox, como a gente conhece hoje, também foi desenvolvida dentro dos laboratórios Kodak. E morreu por ali, porque já existiam as cópias úmidas. Nashua, não sei se alguém lembra de Nashua, uma marca japonesa, mimeógrafos, né? E eles não queriam entrar nesse mercado. Então, a própria cultura comercial da Kodak bloqueou e foi o que acabou enforcando ela. Respondido, Moisés? Só para pegar o gancho dessa pergunta do Moisés, antes de passar para a plateia, e exemplos contrários, né, de empresas que tiveram introduziram uma cultura inusitada, inovadora, e que tiveram uma grande transformação. A gente pode até citar o exemplo da Vargas, que tem uma gestão horizontal e tal. Eu queria que você citasse alguma coisa que deu muito certo e ela cresceu. Bom,
me ocorreu na cabeça vários exemplos de empresas do ramo de inovador. Mas aqui, eu acho que nós estamos numa empresa que vale a pena a gente destacar, né? Eu não sei se vocês sabem, a Vargas é uma empresa de cerca de 30 anos. Vamos ver. Aproximadamente 160 funcionários. E é uma empresa que não tem cargos hierárquicos formais. Não tem gerente, não tem diretor, não tem supervisor. O que tem são comitês, e os comitês decidem sob consenso, numa harmonia muito interessante. E se você entrar para trabalhar na empresa na sexta-feira e na segunda-feira tiver uma reunião de comitê, você é convidado, e se tiver sua opinião for bem colocada, o grupo aceita e acata, independente do seu tempo de experiência. Esse movimento, gente, vem surgindo em alguns lugares. Eu tenho visto várias empresas assim, como, por exemplo, a Gore. Gore é uma empresa americana, vocês conhecem talvez com aquele nome de Gore-Tex, tecidos ou tênis repelentes à água. Essa é uma empresa de 60 anos, de 4 bi, mais ou menos, de faturamento, 2.800 funcionários, nunca teve diretor, nunca teve gerente, nunca teve supervisor, só comitês. E eu encontrei um submarino, sem hierarquia também. O submarino chama-se Santa Fé, o comandante é o David Marquette. Ele aboliu todo o sistema hierárquico da Marinha dentro do submarino dele. Ele só segurou para ele 2 decisões principais, que é disparar um míssil ou disparar um torpedo. O resto são só comitês. Ele fala, se você entrar no meu submarino, você vai achar que todo mundo é comandante, porque todo mundo tem opinião, voz ativa. E ele recebeu uma inspeção há cerca de 3 anos atrás. O submarino dele foi considerado a melhor operação de toda a história da Marinha Americana. São 137 tripulantes, e ele fala assim, não tem nenhum submarino que vai concorrer comigo, porque eu tenho 137 comandantes. Então, gestão horizontal é uma inovação, e isso pega na cultura, necessita de um nível de accountability muito alto, correto, Mário? Se não tiver accountability nas pessoas, elas realmente não conseguem ter esse empoderamento, como é colocado no português, e é um exemplo de inovação de cultura. Perfeito. Então, agora eu queria abrir para a plateia. Quem quer fazer perguntas, é só estender a mão aqui, ó. Vou pedir para o microfone chegar até você. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou numa empresa com 80 funcionários de varejo, e uma coisa que tem me intrigado, os meus vendedores têm uma vida média de 5 anos. E os vendedores de outra loja que eu visitei, tem vendedores com 10, 15, 20 anos. Então, eu acredito que a fase de declínio, entra na maturidade, declínio, alguma coisa eu devo fazer para prorrogar a vida desses vendedores. Qual o problema que poderia estar acontecendo? Ok. Desculpa, eu perdi seu nome? Jackson. Jackson, obrigado, Jackson. Bom, Jackson, a primeira coisa que eu pensaria é o seguinte, será que eu preciso prolongar? Será que 5 anos não está bom? Porque o fato de teus concorrentes estarem com 10 anos não quer dizer que eles estão melhores. Pode ser que eles ficaram com só lata da casa e não com prata da casa. O mais importante não é se eles estão há 5 anos, 7 anos ou 10 anos. O mais importante é o quão que eles estão performando bem. Essa é a visão de cultura de alta performance. Porque assim, o que acontece é que as pessoas vão perdendo ambição no meio do caminho. Elas casam, têm filhos, se acomodam. Então, às vezes, aquela pessoa não está mais performando melhor. Aquele jogador de futebol, ele está correndo, mas ele não está chutando em gol. Então, o que você precisa parar a pensar é o seguinte, qual é a curva média dos seus vendedores? Talvez seja com 5 anos mesmo. Talvez seja com 4. O que importa é que eles sejam felizes e performem bem. Agora, se é 4, 5 ou 10, isso é irrelevante. Se fosse 1 ano, você fala assim, meus vendedores não duram 1 ano. Aí é preocupante. 1 ano, 2 anos. Mas a partir de 4, 3, 4, já está bem. Realmente é um cargo de vida curta. Saiu aliviado, hein? Quem mais quer fazer pergunta? A gente está quase encerrando, mas dá para abrir ainda para mais uma pergunta. Quem quiser, por favor, plateia. Aqui. Boa tarde, meu nome é Eduardo, eu trabalho na TOTS, uma filial de Goiânia. E foi uma empresa adquirida há 4 anos e a TOTS ela cresceu muito com aquisições. E nos últimos tempos a TOTS vem fazendo um forte investimento para pregar a cultura dela, que é uma cultura mais centralizada do São Paulo, essa região,
para as empresas que elas foram adquirindo com o tempo. E um antropólogo que foi lá, que foi contratado pela TOTVS, ele falou que todas as empresas que ele visitou, que uma coisa que ficou muito marcada para ele é que todas as empresas se referem a TOTVS. A TOTVS, a gente não é da TOTVS, entendeu? Não tem a cultura de TOTVS dentro das empresas que são adquiridas ao longo do tempo. Como é que você enxerga isso? O que a gente pode fazer? Eu sou um dos gestores da empresa. E como é que a gente pode levar isso e tornar mais factível essa mudança, essa cultura dentro da organização? Eduardo, né? Obrigado, Eduardo. Bom, Eduardo, primeiro é o seguinte, eu não conheço os valores da TOTVS, mas eu posso ter certeza que são valores universais, né? Nenhuma empresa grande desse porte vai criar valores não éticos, não coerentes, agressivos à individualidade do ser humano. Então, eu garanto para você que são valores universais. E o que eu recomendaria para os gestores dessas unidades é o seguinte: compra, incorpora, lê, estuda, não vai te fazer mal nenhum. Não vai te fazer mal nenhum você incorporar e negociar na sua mente esses valores, e uma vez que você incorporou, evangelize o teu grupo com eles. Porque eles foram escolhidos por uma empresa que tem um histórico de ser vencedora e, com certeza, deve ter argumentos muito lógicos do porquê daquilo. E, se por acaso algo não ficou claro, liga, pergunta, tira dúvida. O que vocês querem dizer com essa frase? Como é que eu interpreto isso aqui na minha realidade? Como é que eu faço versão brasileira Herbert Richard desse valor aqui na minha região? Mas se o gestor não tiver essa postura de realmente incorporar, a cultura não vai entrar. E a cultura depende de você. Tá bom? Muito bem. Bom, pessoal, eu sei que vocês gostariam de aproveitar e perguntar muito mais, porque o assunto é ótimo, né? E leva para a vida prática também no dia a dia das empresas, mas a gente tem o timing, agora lá dentro teremos uma outra apresentação, então eu agradeço as perguntas, a audiência aqui com a gente e ao João Cordeiro mais uma vez aqui com a gente. Muito bom. Obrigado. E agora vamos para uma entrevistinha ali do lado.